Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma. Obrigada, tem uma terceira semana que vai praticamente desregulamentado tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de dólar, nem tem. Aí, André. Eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais depois da repercussão daquela entrevista dele sobre o Pix e o Zelle, que é a versão americana do sistema de pagamentos. O Daniel trouxe aqui ontem, inclusive, as diferenças, né? O que é um, o que é o outro. Dani. Pois é, Sati, eu queria começar seguindo cronologicamente. O que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse literalmente? Abre aspas. Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos. Aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos. Fecha aspas. Isso aqui é língua portuguesa. Claro. Ele está colocando o Pix para ser negociado com os Estados Unidos. Na mesa. Não tem uma outra interpretação possível. Então, se tivesse em russo também. Se tivesse em russo também. Eu acho que todos os brasileiros teriam entendido isso. Pois é, e agora nós temos uma nova declaração do Eduardo Bolsonaro, tem até uma arte mostrando justamente essa declaração. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro. Isso é falso, não é real. Sem taxa e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo. Isso é falso, de novo, porque o Pix ele foi desenvolvido durante o governo do Michel Temer por técnicos do Banco Central. Ele entrou em operação durante o governo do Jair Bolsonaro. Aliás, o Jair Bolsonaro foi questionado no cercadinho sobre o Pix. Isso está disponível, quem quiser Deixa eu chamar, porque eu separei esse. Você separou? Ótimo. Roda para mim, por favor, porque eu lembrei exatamente disso que o Daniel falou. O Daniel acabou de lembrar, o Pix foi criado pelo Banco Central e lançado em 2020, durante o governo Bolsonaro, foi desenvolvido por técnicos do Banco Central. O Daniel acabou de explicar aqui. Só estou recapitulando para trazer essa fala do Bolsonaro. Quando o Pix foi lançado em 2020, em outubro daquele ano, então o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse assunto, depois que um apoiador deu os parabéns pela implementação do Pix. Olha o que ele disse. Não tomei conhecimento. Eu vou conversar esta semana com o Roberto Campos. Só para lembrar para vocês, Roberto Campos era o presidente do Banco Central. Banco Central que, como a gente está dizendo para vocês, foi quem desenvolveu o Pix. Então, quando o Bolsonaro foi questionado por um apoiador sobre o Pix, ele respondeu isso aqui, que ele não sabia do que se tratava e queria conversar naquela semana com o Roberto Campos. Aí eu falei que ele respondeu isso em outubro. Quando a data exata do lançamento do Pix, alguém pode me passar aqui, por gentileza? Só para eu dar certinho a informação aqui para o assinante. E o que acaba acontecendo, então, é que, na prática, o ex-deputado ele está tentando dizer que ele não disse o que ele disse. E ele disse. Sim. Ele colocou o Pix na mesa de negociação, ele sugeriu que o Pix fosse colocado na mesa de negociação. Não há o que ser negociado sobre o Pix. O Zelle não é o Pix, ele é inferior ao Pix. O Brasil acaba tendo essa ferramenta, que é uma infraestrutura que foi desenvolvida pelo Banco Central, que foi absolutamente revolucionária para a economia brasileira. Aliás, ontem aqui no estúdio a gente mostrou, inclusive, as diferenças entre os dois, que são diferenças bastante importante. Olha, só para contextualizar, a Flávia, eu pedi aqui as datas certinhas. No dia 5 de outubro, a Flávia acabou de me mandar, é a data que marcou o início do cadastro da Chaves Pix, que era o primeiro passo para o lançamento oficial do serviço no dia 16. Aí o Bolsonaro, então, deu essa resposta em outubro, pedi para checar que dia que foi, já passo para vocês, e o Matheus Moreira, que é o nosso super editor aqui, está me passando que o lançamento oficial do Pix foi em novembro, tá? 16 de novembro. Então, só para mostrar que começa o Pix a ser lançado, aí o Bolsonaro é perguntado, vamos ver o dia exato, e aí ele é lançado em novembro. Quer dizer, ele não estava por dentro, não sabia do que se tratava. Eu fico muito impressionada porque eu estou vendo a repercussão nas redes sociais do bolsonarismo e, tirando Eduardo Bolsonaro e o grupo mais radical dele, tem pouca gente defendendo, como se... tem pouca gente se envolvendo, melhor assim, querendo distância desse assunto do grupo político deles, porque quem está no Brasil sabe o que é o Pix. Estou falando do ponto de vista de popularidade, de projeto bem sucedido, de unanimidade. Então, eu conversando hoje com alguns políticos do PL, alguns falaram para mim, Sadi, quero nem saber desse assunto. Inclui fora dela. Exatamente, da PEV. Porque assim, eu não sei se o Eduardo Bolsonaro não está recebendo clipping do Brasil, o que é o Pix aqui, como é que o Trump é visto aqui, contém ironia, né? Mas assim...
Não dá para entender, Flávio. E agora, se me permitem aqui uma pequena alfinetada, Jair Bolsonaro entende muito de Pixes, né? Porque ele recebeu, em 2023, segundo relatórios do COAF, primeiro semestre, 17 milhões e 200 mil reais em Pix. Então, talvez seja o Pix é do Brasil, os Pix são de Bolsonaro. E aí, só para complementar aqui, Valdo, passando para você, o Matheus Moreira está me passando que o Bolsonaro falou no mesmo dia, no dia 5 de outubro, da data que marcou o início do cadastro da Chaves Pix. Também passou uma matéria aqui do dia seguinte do Jornal Globo dizendo que o Bolsonaro não faz ideia do que seja o Pix criado pelo Banco Central. Veja o vídeo que está circulando nas redes do dia 6 de outubro daquele ano. Então, realmente, ele não faz ideia. Agora faz. Do que se tratar. Não, agora eu acho que agora ele tem certeza, Valdo. Eu até passei esse vídeo aí para vocês aí. Ele chega a se confundir dizendo que é uma medida de desburocratização da aviação civil, né, para tirar ali licença. Aí o apoiador, não, isso é do Banco Central, é outra coisa. Aí, então vou conversar com o Roberto Campos Neto, ainda não tomei conhecimento. Ele chega a achar que é algo relacionado à aviação civil. Sei por que Pix, aviação civil, e o próprio apoiador corrige. Não é isso não, é coisa do Banco Central, entrou em vigor hoje. Até ele fala, entrou em vigor hoje. Isso foi no dia 5 de outubro, ele falando ali pro cercadinho dele, em frente ao Palácio da Alvorada. O fato é que esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, em que, como bem destaca o Daniel, ele colocou na mesa de negociação. Ele pode falar, eu não estou querendo trocar o Pix pelo Zelle, mas que ele colocou o Zelle na mesa, o Pix na mesa de negociação ali, fica muito claro. Isso acabou sendo ali checado pela oposição, pelo PT. Eles começaram a divulgar isso, dizendo então que o Eduardo Bolsonaro queria negociar o Pix e queria fazer que nem nos Estados Unidos, onde esse sistema é explorado pelos bancos americanos e eles ganham dinheiro com isso, né? Numa linha dizendo, olha, quem está querendo taxar o Pix, na verdade, é Eduardo Bolsonaro. Esses integrantes do PL com quem eu conversava hoje, aí eu falei, mas como é que vai ser isso? Porque vocês têm duas campanhas rolando, né? Uma no Brasil, que é essa turma do PL, Rogério Marinho, e você tem o comitê que é o coração da campanha, que é esse comitê nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Aí uma fonte ligada à cúpula do PL me falou, não tem como enquadrar o Eduardo Bolsonaro. Porque ele é irmão. Então a gente realmente está refém da família. Merval, você falou que lá tem internet, está conectado. O Daniel explicou, né, que lá não tem Pix, lá tem esse Zelle e tal, o sistema de pagamento dele. Mas tem Wi-Fi. Wi-Fi é Wi-Fi em qualquer lugar. Não dá. Ele é fã ou hater. Ele é fã ou hater do irmão. Parece, às vezes, eu até já contei isso, dentro do governo Lula, eles sempre chamaram o Eduardo Bolsonaro de camisa 10. E aí eles passaram a chamar o Flávio Bolsonaro de camisa 9. Aí, agora, com essa história do Pix, eles falaram, ele é imbatível. É o craque do jogo, é imbatível. Porque realmente não dá pra entender, Daniel. Não, fica a impressão de que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo campanha contra o irmão e a favor do Lula. Em algum momento parece que a gente vai descobrir que o Eduardo Bolsonaro sempre foi um partidário do atual presidente. Porque é inacreditável o impacto em termos de popularidade para a candidatura do irmão, o impacto em termos de imagem, e acaba colocando no colo do governo uma pauta muito popular de defender o Pix. Defender o Pix, que é o trabalho mais fácil que você tem no Brasil.